Olá, seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV, um programa do TRT de Santa Catarina. As mudanças no direito do trabalho estão acontecendo no mundo todo, com o objetivo, entre outros, de flexibilizar as regras e diminuir os custos do trabalho. Em Portugal, por exemplo, as reformas na legislação trabalhista foram feitas há quase 10 anos. E para saber como está a relação entre patrão e empregado no país europeu, depois das mudanças no Código do Trabalho, e o que o Brasil pode aprender a partir da experiência portuguesa, eu converso com o advogado Pedro Ferreira de Souza, mestre em Direito do Trabalho. Doutor Pedro, seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Para a gente começar, então, a nossa conversa, eu gostaria de saber como é que funciona a Justiça do Trabalho lá em Portugal. Ela também é uma justiça especializada, como aqui no Brasil? Bom, Letícia, antes de mais, deixe-me agradecer o convite. Com muita honra, muito agrado que estou aqui no Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Dito isto, sim, o trabalho em Portugal, a justiça trabalhista portuguesa é uma justiça altamente especializada e é especializada em vários níveis. Eu diria em 3 níveis. O primeiro desses níveis é o nível judicial. Nós temos uma organização judiciária, um dos tribunais de primeira instância, o Tribunal da Relação e o Supremo Tribunal de Justiça. É esta a organização hierárquica dos tribunais em Portugal. No Tribunal de primeira instância existem os juízes do trabalho. No Tribunal da Relação e do Supremo existem secções sociais que só tratam de litígios laborais. Segundo nível, em termos processuais, Portugal vem há muitos anos adotando um Código de Processo do Trabalho. Portanto, todas as matérias que regulam o processo do trabalho estão autonomizadas num diploma próprio. Como se fosse a nossa CLT aqui no Não, Brasil. eu estou a falar das normas processuais que prevêem as ações trabalhistas, o funcionamento dos tribunais de trabalho. Portanto, isso é um código próprio. E depois, em termos substantivos, temos o Código do Trabalho, esse sim comparável à CLT, que regula todas as matérias, a quase totalidade das matérias substantivas de direito do trabalho. Portanto, a especialização dá-se em 3 níveis: judicial, processual e substantivo. Bom, Portugal passou aí por profundas mudanças no direito do trabalho nos últimos 10 anos e, assim como o Brasil, também enfrentava uma crise econômica na época em que as reformas aconteceram. Então, como é que foi esse processo e quais foram as principais mudanças? Antes de chegarmos a esse processo, essas mudanças mais recentes, talvez dizer o seguinte: o Código de Trabalho português foi criado em 2003. Em 2003 houve a reforma da compilação do Código, portanto, foi criado o Código de Trabalho, as normas estavam dispersas, as férias estavam reguladas num diploma, os despedimentos noutro, e aquilo que se fez foi criar uma comissão de revisão que fez propostas, estudou, discutiu e criou-se o Código de Trabalho. Em 2009 foi feita a alteração, a revisão do Código de Trabalho, uma revisão que também ela foi feita com uma comissão de técnicos independente, com um estudo aturado, com discussão pública, com votação e discussão política. E essa reforma de 2009 era uma reforma de adaptação do Código de Trabalho de 2003 às novas realidades. Ia no sentido da flexibilização das leis de trabalho, mas ainda assim foi uma reforma transversal, estruturada, lógica, pensada. O que aconteceu, essas reformas que foram feitas durante a crise económica, eu costumo dizer que são verdadeiras reformas. Estamos a falar entre 2012 e 2014 e não foram verdadeiras reformas porque não houve esta preocupação de vamos criar uma equipa técnica independente para analisar o mercado de trabalho português. Vamos ver que soluções vão trazer, que vão resultar desse estudo. O que foi feito foi, como penso que a Letícia saberá, Portugal pediu um empréstimo, um resgate financeiro a entidades institucionais e, em troca desse resgate, essas instituições obrigaram certas alterações na lei laboral. E essas alterações passavam por, diminuir os custos de trabalho, designadamente nas horas extra, tornar as horas extra mais baratas, tornar as compensações por despedimento mais baratos. 2, flexibilizar os despedimentos. E, em terceiro lugar, limitar o papel dos instrumentos coletivos de trabalho, a negociação coletiva, limitar esse papel no ordenamento jurídico português.
E, portanto, digamos que era uma receita externa, uma receita que alguém com uma determinada agenda política entendia que estas reformas, que estas medidas eram necessárias, mas, ao contrário das primeiras reformas, foram medidas pontuais, avulsas, introduzidas no ordenamento jurídico português. O que desequilibrou um bocadinho o modelo, a lógica subjacente ao ordenamento jurídico laboral português. Bom, e como que o senhor avalia hoje, então, passado aí 2012, 2013, né, 2014, aí, um pouco menos de 5 anos, assim, como é que ficaram, como estão as relações de trabalho entre patrão e empregado lá em Portugal depois dessa reforma? O próprio direito do trabalho, né, enfim, tiveram êxito essas reformas? O que é que me parece? Como expliquei, 2003, 2009 foram verdadeiras reformas. As reformas são, por regra, são soluções de compromisso. Cedem aqui, mas compensam ali. Em 2012, 2014, não foi isso que aconteceu. Foram imposições externas que desequilibraram, que tornaram menos compreensível, coerente o próprio sistema jurídico português, laboral português. E, portanto, o que se assiste hoje, penso eu, é uma certa desregulação, uma certa desequilíbrio nas posições entre trabalhador e empregado. Entre trabalhador e empresa. Porque aquele equilíbrio, aquela lógica que era seguida pela lei laboral foi destruída. E, portanto, neste momento é uma relação de certa forma desequilibrada e pouco desequilibrada em favor de uma das partes, naturalmente. Bom, aqui no Brasil, a nossa reforma trabalhista, uma das críticas feitas a ela é que ela foi realmente aprovada e discutida num tempo muito curto, né? Em menos de 7 meses, ela tramitou pelo Congresso Nacional e foi sancionada pelo Presidente da República, né? Justamente faltou esse diálogo para se chegar aí numa discussão, enfim, um melhor resultado para E veja bem, em Portugal, estas medidas que eu estou a falar, elas não foram levadas a votos. Nenhum partido político apresentou estas medidas. Isto foi negociado com os credores e, de repente, apareceu no ordenamento jurídico português. Foram medidas muito mais transversais, estamos a falar de medidas sociais, económicas, políticas, mas também no mercado de trabalho e nas leis laborais. E, portanto, em Portugal também se colocou esse problema de uma certa legitimidade das próprias reformas, das próprias alterações. Doutor Pedro, tem que chamar o nosso primeiro intervalo. A gente já volta, é 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que entrevista o advogado Pedro Ferreira de Souza. Bom, doutor Pedro, quero começar esse bloco a gente falar um pouquinho mais sobre então, a reforma trabalhista que ocorreu aqui no Brasil, que já está em vigor desde novembro aí, de 2017, né, do ano passado. Existem semelhanças entre o direito do trabalho português e o brasileiro? Olha, Letícia, no que concerne à reforma em si, eu acho que algumas das soluções que vieram a ser adotadas no Brasil são semelhantes às soluções portuguesas. Isso não quer dizer necessariamente que tenha existido uma concreta influência ou que o Brasil tenha estudado ou tomado por referência a legislação trabalhista portuguesa. Não conheço nenhuma ou preâmbulos de leis ou discussões públicas em que se tenha feito uma referência expressa a que Portugal tenha servido de referência para a reforma. Agora, a verdade é que há algumas soluções que acabaram por ser semelhantes, designadamente a ideia do negociado sobre o legislado, que é uma solução que em Portugal já existe há alguns anos, mas a matriz brasileira continua a ser bastante diferente da matriz trabalhista portuguesa. Há desde logo as realidades são diferentes, o mercado de trabalho é diferente, o número de trabalhadores é diferente e há desde logo uma grande diferença que tem a ver com a forma de despedir, os despedimentos, que no Brasil é um quadro jurídico e em Portugal é um outro completamente diferente. Mais para frente a gente vai falar sobre essa questão, né? Então, justamente aqui, um dos pilares da reforma aqui no Brasil é a questão da valorização da negociação coletiva, né? Que é o chamado, então, a prevalência do negociado sobre o legislado. Quais são as diferenças ou as similaridades, né, nesse quesito em relação ao Brasil e a Portugal?
A reforma vai, como dizia, adota uma solução relativamente parecida com a solução portuguesa. Embora a formulação legal brasileira me pareça não quero criticar, quem sou eu para criticar a relação brasileira, mas parece-me um pouco confusa. Quem lê não é evidente no fundo, qual foi a solução pensada. Mas eu penso que se interpretei bem, a solução é relativamente parecida. Nós em Portugal o que é que nós temos? Temos um primeiro conjunto de normas no Código de Trabalho que são normas imperativas, isto é, que a negociação coletiva não pode alterar. Temos um segundo conjunto de normas que são passíveis de alteração, mas em benefício do trabalhador, apenas em benefício do trabalhador, tal como eu penso que acontece de uma forma diferente na atual lei brasileira. E depois um conjunto de matérias que a negociação coletiva pode alterar, quer em benefício, quer em prejuízo do trabalhador. Esta solução em Portugal, à data da sua implementação, foi questionada. Nós temos um princípio constitucional do tratamento mais favorável do trabalhador e neste último conjunto de normas que era possível alterar em prejuízo do trabalhador, colocava-se a questão de saber da constitucionalidade desta solução. Esta solução foi levada ao nosso Tribunal Constitucional, que é o tribunal que decide questões de constitucionalidade, e o Tribunal Constitucional entendeu que esta solução era constitucional. E porquê? Só é possível alterar em benefício do trabalhador a maior parte das normas, mas o Tribunal Constitucional lembrou que em Portugal existe um direito que está na nossa Constituição, que é o direito à contratação coletiva, à negociação coletiva. E, portanto, se nós não permitíssemos que a negociação coletiva negociasse, passa a repetição, em prejuízo do trabalhador, a verdade é que as empresas, quando iam para a negociação, não tinham nada para negociar. Porque se só fosse possível negociar em benefício do trabalhador, então era uma negociação viciada à partida. E exatamente para permitir essa negociação, o legislador português entendeu há matérias em que nós podemos ceder a posição do trabalhador para depois beneficiá-la noutros temas. E, portanto, o Tribunal Constitucional português entendeu que era uma solução constitucional. Parece-me ser esta, mais ou menos, também o esquema brasileiro. Em termos de negociação individual, é um regime um pouco diferente. Porquê? Porque a regra em Portugal é uma negociação individual só é possível para alterar para mais, para melhor, as condições do trabalhador. E em casos muito pontuais é que a lei permite alterar para pior as condições do trabalhador. A lei aqui no Brasil permitiu que alguns itens, algumas normas, né, pudessem ser negociadas de forma direta, sem a participação do sindicato, né, ou seja, diretamente entre trabalhador e patrão, né, compensação de jornada, itens relacionados aí à jornada, então, podem ser negociados diretamente, né, e ainda criou uma figura de um trabalhador que ganha até 2 salários do teto do INSS aqui no Brasil, que gira em torno de pouco mais de R$11.000, e que possui graduação, que ele pode negociar esses itens e mais todos os itens permitidos lá para negociação do acordo coletivo, né, que são em torno de 15 itens aí que ele pode negociar também, né. Então, a gente ainda está se acumulando de como é que isso vai se colocar na prática, né. Eu não sei como é que isso aconteceu lá em Portugal, se essa adaptação, ela foi, no fim das contas, acabou sendo benéfica para os trabalhadores ou não? As contas ainda estão a ser feitas, não é? Mas eu diria que, como não se deu uma grande margem à negociação individual para prejudicar o trabalhador, na prática, a verdade é que as questões em que a empresa diretamente com o trabalhador podem acordar para menos do que está no Código de Trabalho são muito diminutas. Portanto, o trabalhador, nesse sentido, não saiu muito prejudicado. E as vantagens de estimulação da contratação coletiva que este regime também trouxe acabam por ser benéficas e acabam por colmatar, penso eu, algumas das eventuais falhas que o sistema possa ter ao nível individual. E, portanto, eu diria que, feitas as contas, os trabalhadores, pelo menos, não sairão prejudicados. É óbvio que nós estamos a falar de países distintos. A realidade brasileira é uma realidade muito diferente da portuguesa. Nós temos um setor tradicionalmente operário, mas cada vez mais de serviços. Portanto, o perfil do trabalhador português não é o perfil do trabalhador brasileiro. E, portanto, as soluções
às vezes podem não ser comparáveis exatamente porque o denominador não é Claro, comum. são cenários Exatamente. diferentes, né? Principalmente em relação à economia, né? Claro. Bem diferentes. Bom, no Brasil, então, a reforma trabalhista, ela também estabeleceu critérios mais rigorosos para a criação de súmulas e enunciados jurisprudenciais pelos tribunais. Entre a justificativa está o argumento de que o Tribunal Superior do Trabalho estaria legislando por meio da sua jurisprudência. Como é que funciona a edição de súmulas lá em Portugal? Olha, nós não temos esta figura em Portugal. O que é que temos? Nós temos a jurisprudência dos tribunais superiores, ela é, não na totalidade, mas uma grande parte dessa jurisprudência das decisões dos tribunais superiores, ela é publicada, ela é conhecida, e os advogados, os juízes, os operadores do direito consultam-na como referencial. Não há propriamente um caráter vinculativo, um caráter interpretativo das decisões dos tribunais superiores. E, portanto, essa particularidade do sistema brasileiro é algo que a mim me suscita algumas dúvidas, porque é algo que nós estamos muito distantes no nosso ordenamento jurídico. E só para acrescentar, dizer também o seguinte: aquilo a que vocês chamam aqui o ativismo judiciário brasileiro, designadamente com a tomada pública por parte dos tribunais superiores de uma posição contra a reforma trabalhista, não tem paralelo em Portugal. Isso seria incompreensível em face da tradição judicial portuguesa. Eu não estou a dizer que é mau, nem que é bom, nem que é criticável, não é isso. O que eu estou a dizer é que isso é um cenário que nunca se colocaria na nossa tradição judicial de o juiz é um ser elevado, um ser distante, um ser equidistante, um ser neutro, que não toma uma participação ativa e abstrata, decide o caso concreto, mas não toma posição exatamente para não perder a sua neutralidade, a sua imparcialidade. Esta é um bocadinho mais a lógica. E, portanto, em Portugal nós não temos nada de muito parecido com isto. O que justificaria, né, o ativismo no Brasil seria em torno de que as leis muitas vezes são omissas e deixam lacunas. Claro. E o próprio legislativo também acaba não conseguindo regulamentar todas as situações, né? Então vem o poder judiciário e acaba interpretando, né, a legislação e resolvendo da melhor forma possível, né? E aí surge então o chamado de ativismo judicial. E no caso da Justiça do Trabalho, mas ainda por conta da CLT, que tem também todo um caráter mais protetivo do trabalhador, e acaba talvez estimulando aí esse ativismo. Pedro, a gente precisa chamar mais um intervalo. A gente já volta, é 1 minuto. Voltamos para o último bloco do programa de hoje, que entrevista o advogado Pedro Ferreira de Souza. Bom, doutor Pedro, atualmente é uma grande discussão no Brasil sobre a aplicabilidade das novas regras, tanto nos processos, né, como nos contratos de trabalho celebrados antes da entrada em vigor da nova lei. Isso também aconteceu em Portugal, e como que os operadores do direito enfrentaram as divergências em torno da aplicação da nova legislação? Sim, infelizmente também aconteceu em Portugal. É algo que nós, nas faculdades de Direito, temos sempre muito cuidado com a aplicação da lei no tempo e etc. E parece que depois o legislado nem sempre dá uma solução muito rigorosa e muito concreta sobre este tema. Sim, tivemos. Quem acabou por resolver este problema foi o trabalho dos tribunais superiores, que consolidaram um determinado entendimento sobre a aplicabilidade do tempo das reformas, e a partir de um certo momento temporal, em face da tal jurisprudência dos tribunais superiores, houve uma estabilização no entendimento e a partir daí as coisas correram melhor. Mas de facto houve ali 2, 3 anos de alguma turbulência em face desse ponto. Então aqui a gente também pode esperar um tempo aí de turbulência até que a jurisprudência se acomode, né? Agora eu gostaria de falar sobre uma questão que me chamou a atenção, que é sobre a demissão, né? Diferentemente do que acontece aqui no Brasil, em Portugal não existe a demissão sem justa causa. Como que funciona então a despedida de um trabalhador português? Olha, nós para falar desse tema tínhamos que começar pela Constituição Portuguesa, que diz: é garantido aos trabalhadores a segurança no emprego, sendo proibidos os despedimentos sem justa causa. Este é o enunciado principal.
a Constituição depois não define o que é justa causa de despedimento e deixa para a lei ordinária, para o Código de Trabalho, essa concretização. E no Código de Trabalho nós temos motivos objetivos e motivos subjetivos de despedimento. Motivos objetivos, e de uma forma muito resumida. Motivos objetivos são aqueles que não têm que ver com a pessoa, não são imputáveis ao trabalhador. Os subjetivos são imputáveis ao trabalhador. Motivos objetivos, motivos tecnológicos, por exemplo, a entidade empregadora decide implementar um novo processo, uma máquina nova e despede os trabalhadores que estavam associados àquela cadeia produtiva, compensa os trabalhadores e despede. Motivos de mercado, a empresa deixa de ter procura para um determinado produto e os trabalhadores associados àquele produto são despedidos com uma compensação. Depois, motivos estruturais, isto é, a empresa decide, no seu legítimo poder, por exemplo, fechar o departamento de marketing da empresa. Todos os trabalhadores são despedidos com uma compensação. Estes são os motivos, grosso modo, os motivos objetivos. Os motivos subjetivos é a chamada justa causa de despedimento. Quando um trabalhador comete uma infração disciplinar, uma infração das normas e dos deveres laborais, abre-se um procedimento para despedir esse trabalhador. Todas estas formas de despedimento têm um tronco comum. O procedimento é um procedimento formal, por escrito, com a participação do trabalhador, com a participação dos representantes do trabalhador, ou os representantes sindicais ou outros do trabalhador, e no despedimento com justa causa do trabalhador porque violou os deveres laborais. Existe ainda um princípio de contraditório. O trabalhador tem direito a responder, a produzir prova. É um processo muito moroso, muito difícil. A minha tese de mestrado é exatamente sobre isso e é um livro até de uma dimensão assinalável, que é só sobre essa questão, como é que uma empresa pode despedir quando um trabalhador incumpre os seus deveres laborais. Tem todo um procedimento disciplinar, né? Isso, todo um procedimento disciplinar. Começa com a chamada acusação disciplinar, que é, no fundo, como se fosse uma acusação penal, a descrição de todos os comportamentos irregulares. O trabalhador responde, abre-se um processo longo. É algo muito peculiar do ordenamento jurídico português. Bom, e o que o Brasil, na sua opinião, pode aproveitar a partir da experiência de Portugal dessa última reforma? Olha, eu acho que o Brasil pode aproveitar, e todos nós podemos aproveitar, pensando o seguinte: o direito do trabalho, eu costumo dizer que eu não gosto de direito, eu gosto de direito do trabalho. Portanto, sou suspeito. Mas o direito do trabalho é um direito relativamente particular. Nós não somos pais 8 horas por dia, nós não somos empresários às vezes 8 horas por dia, nós não somos familiares 8 horas por dia, mas nós somos trabalhadores 8 horas por dia. Nós não somos criminosos às vezes 8 horas por dia, mas nós somos trabalhadores 8 horas por dia. Portanto, o direito do trabalho tem uma importância social muito grande. E aquilo que eu acho que todos devíamos pensar é que o direito do trabalho é sim, pode ser um fator de produtividade, de competitividade, mas é mais do que isso. É um direito social. É um direito que a sociedade tem que pensar o que é que quer para os seus trabalhadores e o que é que quer para si, enquanto sociedade. E, portanto, pensar o direito do trabalho de uma forma global, transversal, uma forma não atomizada, não individual, não parcelar, não com uma agenda escondida, não sem os técnicos do direito do trabalho. Eu acho que aquilo que aconteceu em Portugal leva-nos todos, portugueses, brasileiros, seja quem for, a refletir um pouco sobre isso. Bom, para a gente encerrar então a entrevista, gostaria de saber qual que é a principal tendência em termos de direito do trabalho na Europa. Rapidamente, eu gostaria de falar de um fenómeno que é o chamado on-call, ou o trabalho em prevenção, que é quando o trabalhador, isto está a ser muito discutido na Europa, que é quando o trabalhador fica numa espécie de escala e durante uma semana fica em casa disponível, fora do horário de trabalho, disponível para prestar trabalho se for chamado. Isto nas empresas de tecnologia já é algo muito comum.
Discute-se aqui saber o que é tempo de trabalho, o que é que não é tempo de trabalho, se ele está a descansar, se não está a descansar. É uma das questões interessantes que está a ser discutida. Outra é o direito ao desligamento, de experiência ou de raiz francesa, que é a ideia de que o trabalhador, a partir do momento em que sai da empresa, pode desligar os telemóveis, o celular neste caso, pode não ir ver o seu e-mail, o seu correio eletrónico, não é obrigado a isso. Ou em que condições é que pode ser obrigado a isso. Outra questão muito interessante tem a ver com os direitos de personalidade do trabalhador e os meios de controle à distância da empresa. Saber até que ponto é que é legítima a empresa controlar o trabalhador através de GPS, através de buscas no seu correio eletrónico, controle da internet, câmaras de videovigilância. E houve até um exemplo que comentei já de uma empresa francesa que colocava alarmes nas cadeiras do trabalhador. Quando o trabalhador se levantava da cadeira, contava o tempo que ele não estava na secretária a trabalhar. Portanto, até que ponto é que o trabalhador na empresa tem ou não direito à sua privacidade e aos seus direitos de personalidade, e até que ponto é que esses direitos podem ser cerceados ou diminuídos em face de outros bens, designadamente o bem jurídico, da produtividade, do crescimento económico e do direito à economia privada. Muitos desafios, então, Muitos desafios para o mundo do trabalho. Foi um prazer conversar com você, doutor Pedro. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado. E assim a gente encerra o programa de hoje com o advogado Pedro Ferreira de Souza. Nos vemos no próximo programa. Até lá!